Por intercorrências no final da gravidez, eu fui internada e fiz uma cesárea de emergência. Minha filha, Nina, ficou 1 semana na UTI. Na minha volta para casa, eu não queria ver ninguém. Eu só sentia muito medo de acontecer alguma coisa com a minha filha. Eu não achei que eu tivesse com depressão pós-parto porque eu não sentia nenhum tipo de rejeição pela minha filha. Era muito mais o choro, eu não queria ver ninguém e eu me sentia falhando o tempo inteiro. A depressão pós-parto atinge mais puérperas do que a gente pode imaginar. Muitas se sentem sozinhas, incompreendidas. A gente trouxe nesse episódio a Luana Martal, que topou estar aqui generosamente, compartilhando com a gente sua experiência e seus sentimentos e emoções tão intensas no seu puerpério. Luana, muitíssimo obrigada por topar estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui. A gente já queria te trazer aqui também há muito tempo, né? Quando a gente pensou no Maternários, eu falei, vamos falar sobre a depressão pós-parto. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. É isso. Palavras da Paulinha são as minhas, obrigada. Também um outro presente você estar aqui. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Lu, antes da gente começar, fala um pouco quem é a Luana, assim, né? Acho que as pessoas te conhecem, mas assim, quem é a Luana para além do que aparece na televisão? Quem é a Luana para além da maternidade? Eita. Difícil, né? Pedir para tirar duas coisas muito... Que falam tanto de você, né? Bom, eu sou Luana, tenho 40 anos, sou atriz desde os 9 anos. Sou casada há 21 anos. Já? Caraca! Casada não, né? Namorada, né? Assim, mas total. 21 anos. Sou filha de pai músico, mãe fisioterapeuta. Eles me tiveram muito jovens. Você sabe? É minha madrinha. E sou uma pessoa muito organizada. Sou louca por decoração e tenho mania de organização. Um pouquinho de toque. Aquele pezinho ali. Pequeno toque. Inofensivo. Acho que é isso. É isso tudo. Tudo. Você conseguiu passar realmente, porque eu tava esperando ela falar. Tem uma filha de 8 anos. Para além da maternidade. Mas é desafiador não trazer, né? Mas eu achei muito interessante, né, quando a gente tava falando sobre você vir pra cá pra falar sobre depressão pós-parto, que uma das coisas que você pontuou foi: eu não tive o diagnóstico. Será que eu sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, né? E aí, mas foi proposital, assim, né? Que eu pedi pra você vir pra gente falar sobre esse tema. Porque eu queria, de fato, sair um pouco só dos critérios diagnósticos, né? Assim, porque, de fato, a depressão pós-parto, ela é muito subnotificada. Exatamente porque muitas mulheres vivem essa experiência sem esse diagnóstico. Assim, a nossa intenção não é nem aqui chegar na conclusão de se era, se não era, né? Não é muito isso, mas eu acho que é falar sobre o que importa, que é a experiência, assim, é a gente poder colocar em pauta o sofrimento, a gente poder colocar em pauta como é que você vivenciou, né, esse processo todo. Então, assim, pra já começar o episódio, né, deixando aqui essa reflexão mesmo, até pras mães que estão aqui ouvindo a gente, né? Sem dúvida. Porque é isso, é uma dor de um puerpério pouco compreendido, pouco acolhido muitas vezes, né? Até pela gente. Até pela própria mãe, exatamente. De se sentir culpada por estar sentindo aquilo num momento em que muitas vezes idealizou que seria o melhor momento da vida, né? Mas isso é uma fala de muitas mulheres e por isso que é isso. É importante que a gente possa dar espaço para que pessoas que vão ouvir a gente pensem isso. Será que então eu tive e não entendia que tinha esse nome? Não que o diagnóstico ele seja necessário, né? Mas ele traz essa possibilidade da pessoa minimamente entender. Tá, eu não estava fazendo isso porque eu quis. Não era uma coisa simplesmente que eu quis ou não quis sentir isso, né? Mas conta pra gente da tua experiência, que a gente tá dando esse spoiler aqui de sentimentos que vem
com a depressão pós-parto, eu acho que vale até a gente falar do próprio baby blues, né? Sim. Que é algo que também é muito recorrente, né? Mas sim, a gente entra nisso. Fala da tua experiência pra gente. Então, eu tive a minha filha, ela foi planejada. Foi planejada assim. Eu parei a pílula achando que ia demorar 1 ano. Eu menstruei uma vez e não menstruei mais. Então foi um misto de foi planejado, mas peraí, eu não sabia que ia ser tão rápido, cara. Então, era para daqui a 1 ano, foi planejada para daqui a 1 ano. Exatamente. O controle, né? Que eu acho que para mim é onde mais bate assim, a maternidade é mais desafiadora em relação ao controle, a liberdade, eu tomo conta, eu sei o que vai acontecer, eu me planejei para isso, para aquilo, porque a maternidade chuta um baldão nisso tudo, né? E aí a gravidez foi tudo muito tranquilo, tudo muito no joelho, não tive nada, foi tudo assim, como diziam todos os exames, está tudo perfeito, vinha muito essa palavra, né? Está tudo perfeito com você e com o seu bebê e tal. Com 31 semanas, começou a coisa dela estar sentada. E aí foi até quando a minha mãe é uma fisioterapeuta e acupunturista, mas ela ainda não era focada nesse trabalho. Ela começou a trabalhar com isso a partir da minha gravidez. Assim. Ela começou a estudar muito sobre isso e se especializou nisso a partir daí. E aí tentando virar e tal, não sei o quê. Aí já começou a primeira coisa do parto que eu tinha imaginado, da coisa, talvez não seja assim, mas tudo bem, mas eu queria entrar em trabalho de parto, eu queria que fosse na hora dela e tal, na hora que ela quisesse e tal. E aí, quando teve mais uma outra, que foi horrorosa, que tinha uma funcionária, né, uma enfermeira lá que começou a falar, você sabe que ela é pequena, né? Aí eu fiz, não, ninguém me disse isso até agora. Ela é pequena, mas você é pequena. Ou pode ser que você não esteja passando mais nutrientes. Assim. Aí foi um primeiro falta de tato, né? De exatamente. E é impressionante como uma pessoa dessa pode... Eu acho que não faz ideia do que pode desencadear numa pessoa num momento como esse, assim. Uhum. E aí começou esse desespero, aí não, vai fazer uma outra em outro lugar e tal, não sei o quê. E aí essa coisa de percentil, né? Porque o percentil dela agora tá 5 e era... Eu falei, mas como é que pode... Na outra passada era 15, agora é 5, o que é? Aí eu fui numa outra pessoa que falou, não, é porque a gente mede e é assim, pelo computador, se você bota 1 milímetros para cá, isso dá uma diferença absurda no exame. Mas por que ninguém fala isso, né? Sei lá quantas noites já pirando, assim, o que estava acontecendo e tal. E aí nessa outra deu uma relaxada em relação ao percentil, mas falou seu líquido tá baixo. Aí foi outra coisa que também é maravilhosa, que é assim... Agora é o seguinte, se você sentir que a movimentação dela diminuiu, você vai fazer uma ultra de emergência. Imagina o teu dia a dia, acordando e dormindo, percebendo. Exatamente. Tá aí falaram, não, mas calma, o bebê dorme, ele fica quieto em períodos, e aí, tá, mas o que é neuro, o que é, o que eu tô sendo, já começou aí. E aí teve, mas a Nina mexia muito, sempre. Então, ficava tranquila. Até que teve um domingo que ela ficou mais quietinha. Aí eu comecei, será, gente? Aí fiz umas coisas, aí o Rico chegou, aí falou com ela, que era coisa que ela se mexia e não mexeu. Aí eu liguei pra minha mãe. Aí falei, ela não tá mexendo. Ela, vamos pra perinatal. Aí eu falei, não, mas calma e tal, não sei o quê. Não, vamos ver e tudo. Ela, não, vamos lá, não custa e tal. Aí quando eu tava até no caminho, na lagoa ali, ela mexeu, aí eu liguei pra minha mãe e falei, ó, ela já tá mexendo aqui pra caramba e tal. Ela falou, não, eu já cheguei, vem. Eu falei, tá bom. E aí cheguei lá e o líquido tava baixo mesmo, e aí já me internaram.
E aí já foi cesárea no dia seguinte. Caramba. Então começou aí que eu falei, ué, mas não era, eu não tinha bolsa da maternidade, também fui amadora, mas assim, não tinha feito as coisas. Você foi Aí começou otimista. isso, eu tava com a roupa que eu tava, um pijama, e agora traz a roupa, mas eu queria escolher minha roupa. Aí começam todas umas pequenas coisas que são muito bestas. Mas que não são. Mas que vão entrando, não era para ser assim, não era assim. Além disso, eu sempre fui muito cercada de uma galera muito chaptura. E muito do natural e do não sei o que, de tatatã. Então eu liguei para minha professora de Pilates, que era vizinha e tal. E ela falou, não é assim. Não precisava. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu me senti muito sem poder de decisão. Eu me senti muito levada, assim. E aí já internei, aí já não comi, porque tinha que ter sei lá quanto. E aí você fica num misto de o quanto que era conveniente, porque eu me lembro até da minha médica falar assim, tem que aproveitar, porque vai virar a lua, isso aqui vai ficar cheio, depois a gente não vai ter leito, sabe? Tinha uma coisa assim. Então, eu fiquei muito... Será que era para ser? Aí, mas isso depois? Durante e principalmente depois bateu, mas antes eu fiquei meio aérea. Mas isso, não me senti conectada com o nascimento, com a coisa toda. Você estava tentando entender aquela mudança de planos ali. Até quando você fala essa coisa de não ter feito a bolsa, eu não sei se faz sentido pra você, mas assim, eu acho que você era tão agarrada ao controlar o que você tinha planejado, que na tua cabeça não ia ser diferente do que você tinha planejado. Com certeza. Então, assim, eu não preciso fazer a bolsa, porque ela não vai nascer agora, não vai acontecer nada, né? Tem a ver isso? Tem, com certeza. E aí, eu acho que ali você tava nesse lugar de, peraí, gente, não é possível. Deixa eu entender onde eu tô, o que tá acontecendo, minha filha vai nascer agora. Aí, assim, aí era dia 3, eu falei, mas número 3, não tem uma coisa com o número 3... Sabe que não foi no tempo dela, era para ser taurina, e foi ariana. Aí, um monte de bobagem, mas que vai somando e que você vai ficando meio... Eita. E aí, o que aconteceu? Ela nasceu e foi para UTI, porque ela estava com 36 para 37 semanas. Ela não é considerada prematura, mas foi um pouco antes. E aí tinha uma coisa da respiração de não estar 100%. Então ela nasceu, foi primeiro para incubadora. Aí ficou ali. Não, é só até... e ela nasceu 2h pouco da tarde. Aí, não, é só até a respiração dela, não sei o quê. Assim que tiver não sei o quê, ela vai pro quarto. Tá bom, e lá esperando, aquela coisa, e a perna sem sentir... e tal, grog pra caramba, assim, de anestesia, e depois, não, vai ser só até não sei o quê. Até que chegou 10 horas da noite e falou, o pediatra-chefe aqui da perinatal acha que ela tem que ir pra UTI. Sim, porque é perigoso, porque ela nasceu com 2 quilos, 675, sei lá, acho que por algumas gramas ela seria liberada, ou a respiração, sabe? Se ela fosse mais pesada e tivesse essa questão da respiração, ela seria liberada. Ou se ela fosse... enfim, foi essa combinação que aí resolveram que tinha que ir para UTI. E aí já começou aí a dar aquilo. E aí, assim, a lembrancinha que eu tinha levado para a maternidade, para receber as pessoas, não sei o quê, foi ficando lá. Eu não queria ver ninguém. Já começou essa coisa. Você ficou quanto tempo? Foi 1 semana. Não, mas você já tinha... Você ficou no hospital por 1 semana também. Então, como eu tive uma alergia bizarra ao esparadrapo e tal, não sei o quê, deu uma coisa que deu um pus e aí eu consegui ficar mais tempo. Eu tive alta na 6ª. Na verdade, não chegou a 1 semana, tá? Porque ela nasceu na 2ª e ela teve alta no sábado. E eu tive alta na 6ª, mas eu consegui dormir na salinha da UTI. E o meu marido também não quis ir para casa, dormiu no carro na rua.
Ou seja, você teve aquele momento de voltar pra casa com a tua filha, né? Eu não que falei, eu acho que isso é uma coisa tão doída, né? De voltar nenhum. pra casa e aí, sem o filho. Então, e aí era muito louco, porque a situação da UTI é muito barra pesada. Então, perto de todas, a minha situação era uma bobagem. Então, além disso, além de sofrer tudo, você não se sente no direito perto de um bebê de 22 semanas. Tinha bebê ali que você via a veiazinha, que não tinha mamilo, que, sabe? Aí você fala, caralho, não posso sofrer. Olha, tá tudo bem. Mas, então também tem isso. Eu não tenho direito de estar sofrendo. Sim, imagina, vida de que encontrar segue. lugar pra tua dor, né? Porque eu acho que a UTI, ela escancara na nossa cara, assim, né? O quanto que a gente já faz isso mesmo na vida, né? Assim, ai meu Deus, eu não deveria estar sofrendo por isso. Olha só, esse menino que não tem onde morar. Aí o menino que não tem onde morar fala, não, mas pelo menos eu tenho a minha mãe. Quem não tem onde morar e também não tem a mãe. Então a coisa vai escalonando, quando na verdade nada disso se justifica, assim, né? Nada disso se sustenta, na verdade, porque não tem muito a ver com isso. Tem a ver com o que assim, tá doendo. Sim, cada um com a sua experiência. Mas eu acho que essas circunstâncias, além delas trazerem à tona esse sentimento de olhar para o lado e comparar, eu acho que também vem essa questão da maternidade, da gente imediatamente entrar nesse lugar de que eu preciso estar forte pelo meu filho, pela minha filha. E a minha dor fica em segundo plano. Exato. Nossa, porque como tinha essa coisa da UTI, eu tinha uma agenda intensa lá. Então, assim, repouso de cesárea, eu me lembro que como eu tive alergia ao esparadrapo, eu dobrei uma gaze assim e eu botava, não podia ficar preso. Então, assim, eu fazia xixi, caía aquela gaze, pegava assim, às vezes fazia assim, ó, já botava, não tinha sofrimento isso eu esqueci completamente. E além disso, tinha coisa da amamentação. Então, minha primeira experiência com a amamentação era lá no negócio, com a bomba, ficar lá horas, para sair um negocinho assim para ir para ela. E já começaram a dar fórmula. Não, porque não tem o suficiente, tem que dar fórmula. E eu, arrasada, minha filha toma fórmula. E muito nesse lugar da expectativa, do que eu tinha planejado, do que eu achava que era o correto. E foi uma quebra atrás da outra, né, Luana? Exatamente. Uma frustração atrás da outra, da tudo o teu planejamento. Exatamente. E aí... E além disso, quando a gente saiu também da UTI, também teve uma enfermeira e tal. Tiveram algumas que foram incríveis, ajudando. Tem umas que falam, não vai, é melhor dar o leite. Não, ela não está conseguindo. Não, ela não... Então, isso também era muito difícil ali. Quando eu saí, também na alta, uma outra médica falou, olha só, a maioria dos bebês que saem, eles voltam na semana seguinte. Não é para receber visita, não é para não sei o quê, não sei o quê. Aí foi onde eu fechei e falei, eu não quero ver ninguém, eu não quero que peguem na minha filha. Eu entrei num modo, porque muita gente fala isso, quando eu peguei minha filha foi o maior amor do mundo. Eu não senti isso, eu senti uma coisa assim, eu preciso proteger isso aqui, que se acontece alguma coisa com isso aqui, eu morro junto. Era mais esse lugar de proteção do que esse encantamento ou... Mas que não deixa de ser uma forma de amar, né? Era a sua forma possível de amar naquele momento. Exatamente. Era entrar nesse lugar da leoa, né? Mas eu entendo, porque quando você fala disso, você tá falando exatamente da impossibilidade de viver a parte boa do amor. Porque quando você fala do encantamento, você tá falando da experiência do amor que a gente gosta de viver, né? Essa experiência do amor que a gente gosta de sentir. A experiência do amor que traz essa proteção não é só a proteção que vem, é o medo.
né? Porque você tá protegendo, na verdade, porque você tá com medo, né? Você tá protegendo porque você tá o tempo inteiro imaginando que qualquer coisa pode acontecer ali com aquele ser humano, né? Com aquela coisa. Porque é isso, de fato, nesse início, né? Muitas vezes isso pode acontecer, e isso, principalmente para quem já vai caminhando, né, para esse lugar um pouco mais de um adoecimento, assim, né? Nessa relação, é isso, a gente vai se distanciando da parte boa de amar, né? E é isso, assim, o que eu tava dizendo é justamente porque esse amor, ele é tão grande que ele gera um medo de perder, né? E esse medo de perder exagerado gera o sofrimento, ele vem para esse lugar patológico, né? Ele vem para esse lugar paralisante de você viver em torno da sua filha estar bem, né? Isso é um sofrimento Eu mesmo. senti a mesma coisa, assim, né? Eu tive depressão pós-parto, mas a minha depressão pós-parto, ela foi diagnosticada também depois. Então, assim, foi quando eu busquei, né, ajuda e tudo mais, foi quando meu filho tava com 8 meses. Foi quando eu, de fato, falei, ok, agora eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir reverter isso aqui sozinha, sabe? Assim, tá muito pra mim. Mas eu senti exatamente isso. E eu até já falei aqui em outros episódios da sensação de eu olhar pro meu filho e eu ver uma neblina, assim, era como se tivesse algo entre nós, assim, sabe, assim, uma dificuldade dessa conexão do amor, dessa conexão que eu tenho hoje, assim, que eu sinto hoje com meu filho, né, e tudo bem, eu entendo que isso é construído, né, que isso não vai aparecer de uma hora para outra, é uma relação como qualquer outra, mas eu também não sentia a parte boa do amor, né? E isso eu atribuía muito aos momentos em que eu amamentava meu filho, era quando eu conseguia sentir a parte boa do amor, que era quando eu me sentia conectada com ele, que era quando eu sentia assim, cara, isso aqui é o que eu mais gosto de fazer nesse momento, assim, todo o resto tá muito difícil, porque eu tô com medo de qualquer coisa acontecer com ele. Então eu já até falei também em outros episódios que eu não via pessoas, eu via nariz. Assim, quando meu filho começou a ir pra rua, e eu só comecei a ter contato mesmo mais com o mundo lá quase com 6 meses, assim, sabe? Mais mesmo, de sair e tal. Eu não olhava para as pessoas, eu tava sempre olhando pro nariz para ver se tinha alguma coriza, alguma coisinha ali, sabe? É muito enlouquecedor. Cara, muito enlouquecedor. Você teve um momento assim, porque você fala pra gente, a gente até fala no início isso, na abertura do episódio, na hora que você chega em casa e que você se depara com o fato de que tá você, seu marido e tua filha ali. E aí, que momento que você percebe assim, eu não tô bem? Então, na verdade, eu acho que foi isso. A gente chegou em casa, a amamentação foi toda muito difícil no início. No final, eu amamentei 2 anos e 2 meses, eu amamentei bastante. Mas foi uma teimosia muito louca minha, porque eu tinha muita produção de leite, mas como ela era pequena, ela não sugava muito bem. Então, assim, eu dava uma mamar, ela ficava horas, e aí saía e eu ia com a bomba e tirava o leite para na próxima mamada dar por translactação. Só que isso, aí você vai indo. Só que eu também não tinha uma ejeção também muito fácil. Então, também eu não enchia potes de leite para fazer então ficava tudo muito contadinho, então a gente também não saía, porque se você sai e tá na rua, não tem como fazer isso, e aí não tem como armazenar, aí não tem como, e além disso ela não tinha ganho de peso, então começou essa neura do ganho de peso, o que tiver, o que vocês sabem eu fiz. Tomar Montilion, tomar não sei o que, chá da mamãe, feno grego, alfafa, não sei o que, canjica, canjica, coisa de milho, tudo eu fazia. E aí vem aquela coisa que dá um ódio, que é só você relaxar, mãe. Aí a conta não fecha, porque aí você fala assim, é culpa minha que eu não relaxei, e aí ela não tem um ganho de peso, mas aí ela não tem um ganho de peso, eu vou relaxar como? Aí não dá, não dá. E aí começou a culpa, então é minha culpa que... Aí eu entrei numas, aonde porque aí tinha muita coisa, até 3 meses, depois tudo melhora e tal. Só que a minha filha tinha refluxo. E pro bebê o bebê que tem refluxo, ele não para de chorar, nunca. E
piora com 4 meses. Então toda coisa de vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, piorou. Então ela não parava de chorar nunca. E aí eu sentia muito que eu estava falhando, assim. E aí eu entrei numas que eu falei assim, eu não tinha líquido suficiente, não sei o quê. A amamentação, não sei o quê. A minha filha não ganha peso com o meu leite. Eu errei, não era para eu ter sido mãe. Biologicamente. Hoje em dia você olha para isso rindo, já passou muito tempo e tal, mas eu tinha essa certeza, assim. Não era para ser. Hormônios gritando. Não era para ser, eu errei, não era para ser, porque biologicamente não funciona. Todo mundo consegue menos eu. Todo mundo tem não sei o quê. Eu vi os bebês assim, gordinhos e tal, e eu ficava, meu Deus do céu. Enfim, isso foi se prolongando até 6 meses. E aí, é muito louco, porque eu voltei a trabalhar quando ela estava com 6 meses. Claro que eu sofri por antecipação loucamente, não tem como é que eu vou deixar, como é que eu vou, não sei o quê. Sou muito boa nisso, em sofrer por antecedência. E aí chama ansiedade. Exatamente. E aí o que aconteceu foi que ela começou a comer um pouquinho antes dos 6 meses, porque eu queria, né, estar completamente junto e tal. E aí finalmente ela ganhou peso. Aí parou com essa neura de... porque tinha isso também. Quando eu resolvi, então vai ser fórmula, já que não tá rolando, para ela ganhar peso e tal, o refluxo dela piorava muito. Aí comprava uma fórmula que não tem leite, não sei o quê. Eu cortei, aí tudo era... E alguém falava, não, é porque ela tem alergia, então você não pode comer. Sei que teve uma época que eu comia pão árabe e sei lá o quê, porque assim, ovo não, cortei carne, cortei ovo, cortei leite, era um corta tudo para ver se melhora, e nada melhorava esse refluxo e tal. E aí tem isso, você vai num evento, numa festinha, vai não sei o quê, a criança não para de chorar, vai dando aquele... Meu Deus, estou falhando, estou errando. Pobre da criança que sofre loucamente. Pobre da criança que nasceu minha filha, Exatamente. Assim. Podia ter nascido de tanta gente, né? Mas foi minha. E aí, quando ela sentou e começou a comer e engordou, e eu voltei para trabalhar, que eu sofri antes, mas quando eu gosto muito do meu trabalho, acho que isso é muita sorte, eu sou muito feliz no meu trabalho. E aí eu dei uma reencontrada, e eita, olha aí que existe uma vida, existe olha aí, que tem beleza. Uma Luana além Exatamente. Da maternidade, dessa simbiose, né, que eu tô com a Nina. Tudo melhorou, assim. Aí foi quando eu comecei a curtir, comecei a relaxar, a amamentação foi para um lugar ok, aí seguimos até 2 anos e 2 meses. Claro que com 10 meses, um dia eu dormi assim, eu tive uma mastite, que aí virou um negócio, que aí virou uma infecção secundária. Tiveram, né, quando você já estava com 10 meses, você fala assim, não, agora... Não vem mais nada, não vou ter mastite. Nossa, agora a amamentação já tá... Nossa, tive uma mastite, que aí teve que não sei o que, aí antibiótico, aí deu candidíase por causa do antibiótico, aí da candidíase deu uma infecção secundária. Assim, quando eu vi, eu tava lá no Fernandes Figueira, com as pessoas tirando foto do meu peito, porque era um negócio assim... Caramba! Surreal. Imagino. E aí eu achei que ali ia parar, mas não, retomou, foi e tal. Foi um desmame gentil. Essa parte eu tenho um orgulhinho. Não errei, nessa parte eu não errei. Mas quando você fala isso, então eu imagino que você ainda, por mais que você tenha uma perspectiva diferente hoje, que você ainda tenha um resquício desse sentimento de culpa. Você ainda carrega isso. Eu entrava numas, assim... Hoje eu consigo falar disso com humor e sem doer, mas
Mas eu quase caí na loucura de ter outro filho só pra fazer diferente. Só porque dessa vez ia ser... Dizem, né? Ah, poxa, experimentar de uma outra maneira, né? E que com o segundo filho você ia continuar sem controlar muita coisa, né? Claro! É você não ia controlar duas vezes, né? Não existe controle. Eu me sentia muito insuficiente também. E eu acho isso muito importante da gente trazer, porque uma das coisas que você falou, assim, sobre achar que você não tinha tido uma depressão pós-parto, era sobre você não rejeitar a sua filha. Assim, sobre você não ter vivido esse sentimento. O que me falaram, assim, quando eu falei, eu acho que eu tô com depressão pós-parto, falaram, mas você tem uma rejeição em relação a ela? Eu falei, não. Então não é, então é baby blues. Foi o que me disseram. Na época, né? Mas eu acho isso, é exatamente esse o ponto que eu acho interessante, né, da gente entrar. Que muitas vezes, o fato da gente olhar só por uma perspectiva criteriológica, né, assim, de tem que ter check pra eu dizer que isso é uma depressão, isso muitas vezes deixa subnotificado as experiências depressivas, assim, né, as experiências de depressão pós-parto, assim, né, ou uma depressão puerperal, assim, porque isso não necessariamente acontece. Acho que muito mais do que isso, a gente pensar na experiência de sofrimento que você estava vivendo. Que era uma experiência que, possivelmente, de onde você estava, você olhava para o lado, e não para o lado Instagram, rede social, mas você conseguia ver que tinha algo diferente. Que tinha um sofrimento que era diferente, que era um sofrimento diferente, por exemplo, dos sofrimentos que você já viveu na sua vida. Era uma solidão muito grande. Muito grande. E uma sensação de que você era incapaz, né? Meu Deus do céu! Às vezes, só de pensar que eu ia passar o dia inteiro sozinha com ela em casa, me dava um... E ao mesmo tempo eu não queria ver ninguém, não era sobre... Mas era essa solidão que eu nunca senti na vida, assim. Que é um vazio, é um buraco, E eu acho que é a transformação que rola também. Eu me lembro de abrir meu armário e falar, eu não sei o que vestir, nada que me veste mais. O que eu gosto? E eu fiquei eu zero vi rede social, eu não abri o WhatsApp, eu fui atualizar meus, sei lá quantas mensagens, eu não era disso. Depois é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Mas antes, não, eu era, né? E aí eu não via nada. Eu me lembro, inclusive, engraçado, uma vez, quando eu fiquei totalmente imersa nisso e tal, fiquei muito... É uma sombra, assim, quando eu penso nessa época, é meio uma névoa, assim, É muito louco, né? A memória, tudo é meio névoa, assim. E aí eu me lembro de um dia que que estavam os meus sogros em casa e tal, e eu não ligava a TV. E aí tava a TV ligada e tinha um Lady Night. Aí eu me peguei numa hora, assim, rindo de um negócio. E aí eu me lembro de fazer, eita! E todo mundo aí, sabe? Assim, olha, existe... Outra coisa, porque ficou tão... E eu me lembro de ser assim, o assunto da semana. Então, essa semana é isso. E aí você pensa assim, nunca mais eu vou, não sei o quê. Aí na outra semana é outra coisa que deu. É outro rolê. Você fala, agora, nunca mais isso. E depois você esquece. Eu tenho amigas que tiveram... A maioria das minhas amigas teve filho depois, assim. E aí volta e meia me ligava e dizia, como é que é, não sei o quê. Eu não lembro. Mas eu acho que é a preservação da espécie. Então, e pode ser mesmo, porque tem a ver com isso, né? Até a própria dor do parto, dizem que a gente esquece um bocado para que a gente possa viver isso de novo, né? Porque senão a gente, né, pode já se afastar de sentir essa dor novamente. Mas já aconteceu de você ver das tuas amigas, das pessoas no teu entorno, depois tendo filho, se vendo nessa situação emocional parecida e você conseguindo se colocar nesse lugar de compreensão, porque quando você fala essa coisa de solidão, mas é isso mesmo, porque não importava se você tivesse cheio de gente na sua casa, você ia continuar se sentindo sozinho. Não era sobre isso. Era sobre ninguém poder entender e sentir por você o que você estava sentindo. Exatamente. Mas, por exemplo, vocês duas estão conversando e compartilhando sobre os sentimentos parecidos que vocês tiveram, da depressão pós-parto que vocês tiveram, né? No momento em que você ouve alguém vivendo isso, né?
você se reconecta com o que você sentiu e se bota nesse lugar de tentar estar ali? Então, para todo mundo, primeiro que eu só visito depois de 4, 6 meses. Eu sou contra visitar antes. Falo que se quiser que eu vá aí lavar uma louça, não sei o quê. Não, tô aqui. Mas todo mundo, eu tenho amigas que voltam e me falam, fulana tá, não sei o que. Eu falo, fala para me ligar. Porque, e aí eu falo assim, os piores sentimentos que você estiver sentindo, você pode me falar, que eu vou estar ali, ó, com você. Pode falar, você não vai sabe? ser julgada. Não. O dia que você quiser xingar, que você quiser falar, a coisa mais obscura que você não tem coragem de falar, se você quiser, pode me falar que você tem aqui, ó, apenas ouvidos, abraço e... Sim. Porque... E que, na verdade, tem o que é da maternidade e o que é que vem no agravamento disso, do baby blues. Que aí, só pra explicar, né, o baby blues, ele é um estado também, né, depressivo, que ainda não é caracterizado como a depressão pós-parto, né? Ele pode virar uma depressão pós-parto, mas ele seria, na literatura, um estado anterior a uma depressão pós-parto. E que daí, né, na literatura criteriológica, né, ela vai dizer ali que não tem a mesma intensidade. Exatamente. E aí a gente volta para aquela questão do que é subjetivo. Valor, né? Não tô nem dizendo que não é isso, mas é porque eu acho que quando a gente se prende muito, e eu acho que esse é um ponto importante, é que a gente deixa de cuidar do que realmente importa, que é do sofrimento. Sabe, assim, de que, mas a gente cuida do sofrimento só através de medicação? Não. Você pode nunca ter tomado uma medicação, né? Mas o fato de você ter retomado, por exemplo, alguns cuidados, você foi entendendo que você foi conseguindo recuperar as ferramentas para lidar com determinada situação na sua vida, né? Porque eu acho que muito disso... Eu percebia muito isso comigo. Eu falava, cara, eu sempre fui muito ansiosa. Eu sei que o meu nível de ansiedade, ele já é um pouquinho elevado aqui, né? Eu já funciono, meu normal é esse. Só que eu virei pra uma ansiedade muito, muito pesada e uma depressão que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí eu falava, mas eu tô me vendo sem recursos pra lidar com isso. Eu não tenho ferramentas pra lidar com tudo isso que eu tô sentindo, assim. De eu olhar e pensar, assim, eu ouvia muitas minhas amigas falando assim, nossa, depois que eu virei mãe eu fiquei com muito medo de morrer, porque, né, imagina, quem é que vai cuidar do meu filho? E verdadeiramente aquilo não fazia sentido pra mim. Eu entendia o que ela tava falando, mas eu pensava, gente, eu acho que qualquer pessoa vai cuidar do meu filho melhor do que eu. Porque naquele momento eu me sentia assim, cara, se eu morrer, menor diferença eu vou fazer. Assim, daí eu não falava isso pra ninguém, porque eu sabia que as pessoas falavam, nossa, que absurdo, não sei o que. Mas o que eu sentia era isso. Eu falava, cara, eu sinto que se eu morrer não tem nenhum problema, assim. Ele não pode morrer de jeito nenhum. Mas eu, super tranquilo. Acho que qualquer um aqui dá conta mais do que eu, assim. Essa era a sensação real que eu tinha. E eu acho que é isso, dessa insuficiência, assim, né? Quando você fala do cara, tá vendo? Eu já não tinha tanto líquido. Já foi um problema meu. Não ter o líquido. Nossa. O meu leite. Incapacidade minha, eu causei isso tudo. Exatamente. E não sou loba o suficiente, porque também da minha galera chaptura, o parto, conectar, e mulheres correm com os lobos, e não sei o quê. Eu falava, cara, meu feminino sagrado aí tá cagadíssimo, porque eu não pude parir normal, eu não tive líquido, a ocitocina, eu me lembro de tomar a ocitocina pelo um spray de não sei o que, pelo nariz, para daí produzir o leite e não sei o que. E aí também as pessoas próximas, que a princípio eu tive uma amiga que muito próxima, que pariu 5 meses antes. E o início dela foi completamente oposto. E eu ficava lá com ela. Ela adorava receber visita, ela adorava receber gente. A filha dela ia com todo mundo. Passava o dia inteiro dormindo e tal. E essa foi uma comparação que eu peguei, assim, tipo... Coitada da minha filha, se fosse filha da minha amiga, seria muito mais feliz. Sim. Sim, assim, tipo, deixa eu te dar aqui a minha filha, porque eu quero que a minha filha, como se a gente fosse. É uma sensação de uma insuficiência muito grande. É uma relação, né, com a gente, de invalidar mesmo, assim, de achar que o nosso valor, ele foi se esvaindo, assim, né? Assim, essa amiga que tá vivendo isso, na verdade...
a gente olhando de fora de forma racional, a gente entende que é um contexto, né? Na verdade, é uma combinação de coisas, assim, né? Ela só tava ali tranquila porque também tinha uma filha com uma personalidade diferente, e tudo aí. Exatamente. Agora, pela experiência, e eu acho que é o ponto que dói, é essa, a experiência é essa. Não, fiz tudo errado. Assim, coitado, meu filho que nasceu, meu filho. Assim, ele poderia ter sido filho de qualquer outra pessoa que ia ser muito melhor pra ele, Pois assim, né? Sim. E a gente volta no ponto, desculpa, a gente volta no ponto do julgamento, que era até o que eu tava falando, por isso que eu falei da coisa da maternidade, mesmo que sem o baby blues ou a depressão pós-parto, que é uma coisa que a gente volta e meia fala sobre a nossa troca, a gente já trouxe isso aqui em episódio, de falar, cara, você também pensa isso, então peraí, eu não tô sozinha nesse pensamento que parece que se eu falar isso pra alguém, vão achar que eu sou a pior pessoa, pior mulher, pior mãe do mundo. Estar com uma pessoa, principalmente que sentiu parecido, entra essa saúde, né? De você falar, tão legal que você falou assim, pode falar o que você estiver sentindo. Eu vou entender, eu vou acolher, eu não vou te julgar. Porque as pessoas têm medo de falar, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco disso. Eu não tive essa conexão tão intensa logo. Tem gente que fala, nossa, como não? Ou assim, eu não tô com vontade, ou eu acho que eu não sou a melhor mãe pro meu filho. Como não? Quantas pessoas julgariam ouvir isso? E como é saudável, tem muita saúde em poder dizer em voz alta isso. Sim. Eu me sinto assim, eu tô dessa forma. O importante é o que foi o teu processo. Eu não sei como foi pra você, eu acho que a gente precisa entrar nisso pra quem tá ouvindo mesmo assim, mas sobre o buscar ajuda. Buscar a psicoterapia, tomar uma medicação quando for necessário. Tem medicações, a gente também já comentou isso em episódios de medicação que você pode tomar amamentando, que tudo bem, né? Mas o pedir ajuda, seja na rede de apoio pessoal ou profissional, né? Isso faz muita diferença, né? Então, aí quando eu comecei também a encontrar com grupos, né, de mães e tal, eram pessoas que eu conhecia, mas não eram muito próximas, e como todo mundo teve ali filho perto, passou a ter uns encontros. E aí nesses encontros, você trocar e aí ver que de repente aquela pessoa não tem o teu perrengue, mas tem um outro perrengue, uma outra coisa que pega, e você fala, então ela tem isso, isso aí eu não tenho, então as pessoas são diferentes, e existem coisas diferentes, existem sofrimentos diferentes, existem expectativas diferentes, então você vai, acho que saindo um pouco do lugar, só eu que não devia ter entrado nessa, só eu que não tenho talento algum para isso, sabe? Porque entra no lugar do talento, né? Como se isso fosse uma virtude, assim, né? Algo que vem, assim. Não, e é isso. Você sabe, eu sempre fui muito CDF, muito... e nota boa, e excelência, e não sei o quê. Então, nesse lugar, tipo, cara, falhei. A nota não foi 10, né? Mas qual foi a nota também, né? Eu acho que esse é o maior, assim. Não tem nota. E aí, conforme vai crescendo também, eu acho que tem uma coisa que eu acho que você... Enfim, não existe, né, uma maternidade ideal, existe a que você pode ser. E eu acho que vai ter momentos de conexão mais fortes. Talvez você seja uma mãe melhor para um adolescente, não seja... Eu tenho uma culpa que eu não sou muito brincante. E aí eu ficava, meu Deus, conto isso aqui. E aí é uma loucura, porque às vezes você fala assim, cara, eu sou atriz, eu faço isso, mas eu não gosto de brincar de bonequinho, de filhinha, de não sei o quê. E aí entrava numa culpa disso. Mas, cara, eu canto com a minha filha muito. E a minha filha sabe as letras, e a gente se diverte, a gente vai no carro. A minha brincadeira é nesse lugar. Sim. O Rico constrói coisas. Eu já vou construindo e arrumando, já aqui, já organizando, já não sei o quê, para não fazer. Então, e você vai descobrindo coisas, mas é porque eu acho que a idealização é tão grande, a sobrecarga é tão grande. Uma das coisas que eu falava também, além de eu não devia ter sido mãe e tal, não sei o que, não era para mim, biológica, meu corpo não deu para isso. Outra coisa que eu falava era, eu queria ser pai, eu seria um ótimo pai.
queria ser mãe, eu queria ser pai. Eu lembro que um amigo meu melhor amigo, assim, ele perguntou assim, logo quando eu tava assim, lá no início, assim, das primeiras semanas, aí ele falou, e aí, como é que tá tudo aí, não sei o que, nananã. Aí eu mandei pra ele, você já agradeceu por ser homem hoje? Aí ele assim, não entendi a sua pergunta, mas... Sim, já, mas você já agradeceu também por ser mulher e conseguir gestar uma criança, conseguir trazer pro mundo, Só que naquele momento eu tava fudidaça, né? Mas não, assim, podia ser um pouquinho, eles podiam aumentar. Você grava, o outro amamenta, podia ser um pouquinho mais justo. Eu falei pra ele, você não tem noção do que você tá falando. Você não tem noção do que você tá falando. E ser mulher nesse momento, sinceramente. E o quanto que essa questão hormonal do estado depressivo é completamente imprevisível, né? Você não necessariamente tem que ter um histórico depressivo. Não necessariamente tem que ter um histórico ansioso. É claro que, assim, por exemplo, o que você falou pra gente da questão do controle já era seu. Você já carregava essas características. E aí eu acho que a junção dessa questão sua, muito racional, com a bomba de hormônios naquele momento, trouxe um puerpério com essa característica depressiva. Outras pessoas, às vezes, você pergunta, mas o que você tá pensando? O que passa pela tua cabeça? Eu não vejo motivo, eu só tô muito mal. E eu, inclusive, tenho amigas que têm histórico de depressão e que elas falavam muito pra mim durante a gestação, assim, eu tenho muito medo do puerpério. E eu falava, não tô nem pensando nisso. Não sei porquê. Aí ela, tô com muito medo. Mas duas dessas amigas, elas odiaram ficar grávidas, assim. Elas sofreram muito na gravidez. Eu acho que tem isso também. Geralmente quando sofre muito na gravidez, quando nasce, entra num outro lugar. Exatamente. Ou se acha que não vai ter filho. Tem isso também. Eu tive, perto da maioria das minhas amigas, eu tive nova. E aí entrei também numas, tipo, devia ter esperado mais, devia ter vivido mais, devia ter viajado mais, devia ter, sabe? Não aproveitei tanto. Mas eu acho assim, né? Aí essas minhas amigas falaram, não, eu acho que me livrar da gestação foi uma coisa tão boa pra mim, assim, acabar com aquilo ali foi uma coisa tão boa, que assim, o puerpério foi muito mais tranquilo do que eu imaginei. Eu falei, não que isso seja uma relação de causa e efeito, mas eu acho que dentro de um contexto faz sentido, né? Assim, faz sim. Né? Faz sentido. Eu tive uma gravidez tranquila e um puerpério onde eu tive os desafios e as questões naturais da maternidade. Eu não cheguei a ter um baby blues ou depressão pós-parto, mas tive, né? Você sabe bem, muitos desafios, até de pensamentos, às vezes, parecidos mesmo e tal. Mas, assim, faz muito sentido, porque é um comparativo mesmo. Se vem de uma coisa que tá muito incômoda pra um lugar que também é bem desafiador, mas que dá um alívio em algum aspecto... Né? E aí eu fiquei pensando quando ela fala, né? Não precisa ter um histórico, não sei o quê. E ao mesmo tempo você traz a tua relação de vida, né? É uma relação também, uma relação onde você tá sempre devendo, né? De alguma maneira você vem falando, porque quando eu estudava, né? Então, sim, esse CDF. Então, essa sensação de que você precisa sempre dar tudo, né? Você precisa estar sempre lá em cima. Então, é uma sensação de dívida com a vida, né? Com a vida que eu digo, né? Com as coisas da vida, assim. E aí eu acho que quando vem a maternidade, ela, por si só, ela escancara, né, na nossa frente, assim, a nossa insuficiência. Porque a gente é insuficiente em muitos momentos. E aí eu acho que tudo vem bem, né? Porque não vai dar conta de tudo, né? Mas isso eu acho que pra quem também já vive essa relação da dívida, né? Vai e fica assim, fica muito grande, assim, é muito difícil de segurar. Muito amplificado, né? Muito. Tudo é muito. E eu tava falando agora, assim, apesar de eu não ter vivido a depressão, eu tinha um sonho muito grande de ser mãe e tinha uma idealização enorme de tudo que eu gostaria de dar, de tudo da mãe que eu seria. Então, em inúmeros momentos eu olhei no espelho e falei assim, que merda de mãe que eu tô sendo. Né? Então, eu tô trazendo isso nisso que eu tava falando ali atrás mesmo, que tem aqueles pensamentos de autocobrança que são do maternar em si, e tem aquele lugar que é importante ter esse cuidado do quão patológico se torna, né? Sim. E eu acho até que quando a gente ocupa um lugar na nossa vida de muito controle, mas no controle também de você ser a pessoa que tá no alto, né? Assim, você é a pessoa que tá
tudo centraliza em você. Então você é que resolve, você é que faz, você é que dá conta de tudo, você é que tá, né, ali administrando a vida, tá. De repente, tiram tudo isso de você, né? Porque, assim, o puerpério é uma loucura. A pessoa que administrava... Eu sentia muito isso, assim, porque meu marido tomou tudo pra ele, né? Ele começou a resolver... Eu sequer consegui, eu não conseguia olhar meu telefone. Então era ele, inclusive, que falava com as pessoas no meu WhatsApp. O Rico também. Isso. As pessoas só mandavam pra ele, porque eu não respondia. Eu também não. Jamais. A livre demanda do peito. E aí traz essa coisa de eu tenho que estar disponível pra hora que o bebê quiser. E era e é mais do que a coisa prática, assim, é uma disponibilidade afetiva que eu só conseguia ter pro meu filho naquele momento. Só que ao mesmo tempo eu me sentia muito frágil. Eu falava, gente, eu sou muito fraca. Eu não tô conseguindo sequer olhar meu telefone, eu não consigo responder uma mensagem. Então, assim, é uma mudança, né, em relação à identidade muito grande, né? Você sai de um lugar onde você é a centralizadora que resolve, que faz, que acontece, que pro momento onde você não consegue fazer nada além, que naquele momento a gente imagina que é só isso, só amamentar, né? Só tá com aquela criança aqui. E ainda tá falhando. E ainda não sai o leite agora, direito. Uma coisa importante que você fala dessa coisa da nota, né? É claro que, assim, não dá pra dar nota mesmo, mas eu acho que o resultado que você tem é olhar pra tua filha hoje, né? Olhar pra ela e ver uma filha saudável, uma filha inteligente, e que isso diz pra você, deu tudo certo. Não é sobre uma relação sobre ser um muito caminho honesta, sabe? O que eu me orgulho muito é porque dentro de tudo isso, a minha relação com ela é sempre num lugar quando ela fala, ai, mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu falo, não sou não, filho, eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Que bom que você acha isso, mas você tem aqui, você pode falar o que quiser e realmente ela fala muito sempre o que ela está sentindo. Então, também não tem um lugar que eu acho que durante um tempo os nossos pais se colocaram de eu sou... Porque isso eu acho que foi uma coisa que bateu para mim também. A minha mãe me teve muito nova e sempre num discurso muito... Eu nunca tive dúvida. Quando você nasceu, foi não sei o que. Ela engravidou com 19 anos, sabe? Eu acho que nem ela se assume para ela mesma que em algum momento ela falou... Então essa relação de não entrar num lugar de perfeição ou de... Eu falo, errei, eu não devia ter falado assim com você. Eu posso ficar brava, mas eu não posso falar assim com você. Desculpa, tô aprendendo e tal. Então isso tem uma relação muito honesta mesmo. Tanto dela comigo, e eu tenho muito orgulho disso, sabe? Porque eu acho que ela fica... Em algum lugar existe uma tranquilidade, sabe? E aí quando você se permite errar, né? Assim, quando você se permite dizer pra ela, eu errei, filha, mas eu tô aprendendo, você também autoriza ela, né, a lidar com os erros dela sem ser num lugar de culpa, né? Exatamente. Assim, dela poder humanizar o erro. Exatamente. Não, e humanizar não só o erro, como humanizar a mãe. Humanizar o erro. E aí, quando um filho humaniza um pai e uma mãe, esses pais têm o convite a não se cobrarem tanto de uma manutenção de perfeição. Exatamente. E como é que é a sua relação hoje com ela? Além de honesta. Muito legal. É muito legal. Ela é muito divertida, assim. É muito legal as fases, né? Como muda muito. E agora ela tá com 8. Ela tá entrando aí numa pré-adolescência. Ao mesmo tempo, ela gosta muito de ser criança. E eu acho isso muito legal. Que ela não antecipa. Ela é muito engraçada e ela é muito... Ela tem uma coisa que eu acho muito bonita, que é... Ela nomeia sentimentos, sabe? E aí, volta e meia com as amiguinhas, ela fala... porque aí eu perguntei o que estava acontecendo e ela não falou o que é e tal. E ela estranha isso, porque ela é muito... Ela é muito honesta, ela sabe nomear sentimento. Eu acho isso muito difícil. Quantos adultos a gente atende em consultório que não tem a menor ideia de como do que estão sentindo, né? Exatamente. Então, eu admiro muito, ela canta muito bem, ela é linda. Ela é muito legal. E é isso, é dela, é a personalidade dela, mas é mérito de vocês também. Então, se em algum momento vem essa dúvida, será que faltou em algum lugar?
mas teve em Sempre outros. vai faltar, Sempre Em vai. algum lugar. Sim. Mas também, E naquilo mesmo que a gente acha que a gente tá dando, nossa, isso daqui eu tô arrasando. Nossos filhos vão falar, pô, minha mãe, isso aqui que ela fez. Sufocava. me Lá na terapia, sufocava. futuramente. Exatamente. Aquilo ali era a única coisa que eu achava que eu tinha feito. É que eu tinha arrasado. Pô, minha mãe se sufoca, Minha cara. mãe chata. Mas falando do seu... Quer falar mais alguma coisa? Não, que eu acho também que um trauminha, uma coisinha, é bom pra dar caráter também. Se for, entendeu? Ai, tudo organizado, vai ser chata do caralho. Tudo Então, tá corretinho, então tem que ter, pra dar uma vivência, pra dar uma malemolência, pra dar um... Senão também não se esforça pra ser, né, diferente. Mas eu acho que é exatamente o de tirar a perfeição, né? Sem dúvida. Tirar esse lugar, tirar essa cobiça, né, que a gente tem pela perfeição, assim, porque no final das contas, quando você vê uma coisa perfeita demais, é de fato insuportável, né? Mas agora a gente vai pedir pra você continuar falando da sua maternidade, da sua relação com a Nina, mas no nosso bate-bola. Ai, meu Deus. A gente vai te perguntar algumas coisas. Ai, negócio de fala uma assim, frase, uma palavra? o que vem Muita em dificuldade mente. com isso, tá. Quando você pensa na maternidade, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça? Ai, meu Deus. Acho que hoje em dia, amor. Hoje em dia. Já foi peso, responsabilidade, fardo, mas hoje em dia eu acho que é amor. E o que você mais gosta na maternidade? Eu gosto de trocar com a minha filha. Eu sinto saudade quando ela está na escola. Eu gosto do nosso dia a dia. Eu gosto das coisas que ela fala. Eu gosto de ver ela trazendo uma coisa nova, um pensamento novo. É isso. E o que você não gosta? Eu não gosto da logística. Eu não gosto de não poder... Vamos. Eu não gosto de tudo ser agora eu preciso não sei o que, aí eu preciso organizar, mas se eu for no teatro na quarta e na quinta eu já não posso. Essa logística eu acho chata. E o que você mais procura no Google sobre maternidade? Bom, o que eu mais procurei com certeza foi leite, amamentação, refluxo, pintinha não sei o que, na mão esquerda, é alguma coisa, esse tipo de coisa. Acho que foi o que eu mais procurei. Tosse semi-seca com um pouquinho de... Isso. Cor de catarro. É isso. Cor de cocô. Nossa, cor de cocô. Eu tenho... Nem deletei ainda as fotos de cocô que eu tenho. Eu também, às vezes eu vou lá pra trás, cara, é foto de cocô. Tinha também. Foto de cocô é uma loucura. E o momento mais desafiador que você considera, assim, até hoje? Ah, com certeza o puerpério. Com toda certeza. Nada foi mais difícil. Pra mim só foi melhorando. Sim. Pra mim também. E um momento especial? Um momento especial? Eu acho que quando ela tava com uns 2 anos... Que é isso, a partir dos 6 meses tudo foi melhorando e tal. Mas eu me lembro quando ela estava com uns 2 anos e ela começou a falar, porque ela falou cedo, assim, foi muito falante. De começar a ver ela falando e cantando, isso me dava um arrebatamento que era o que diziam que é quando nasce, sabe? Assim, um arrebatamento de você fazer... Meu Deus, que amor, que delírio. Ela é minha filha. Essa aqui é minha filha. É o amor, é a parte boa do amor, né? A parte boa do amor. Tá. Sim. E se você puder guardar alguma coisa, um sentimento, um objeto, um cheiro, num potinho que você pudesse eternamente acessar a hora que você quisesse. Ah, o cheirinho, né? O cheirinho é uma loucura. Porque O cheirinho dela bebê traz... ou o cheirinho de quando? Ela ficou ela tem um cheirinho dela, eu acho. Que ainda tem, que é um pouco de suorzinho com... Que eu não quero que passe nunca. Eu não quero que passe nunca, mas ainda tem. E que esse cheirinho traz um monte de outras memórias, né? Que delícia.
Só que esse bate-bola foi muito fácil. A gente quer aproveitar aqui o seu humor, a sua veia de improviso, pra gente voltar com uma coisa que a gente não faz há muito tempo aqui, que é um improviso, tá? Eu vou te mostrar alguns objetos. E aí, na verdade, a gente vai fazer o seguinte. Tudo bem, pode ser com a Nina hoje. Você conta história pra Nina dormir ainda? Conto todo dia, mas eu leio. Tá, ótimo. Eu não invento. Não, tudo bem. Mas aí você tá hoje, então, pode ser hoje. Você vai ter que inventar uma história porque não tem nenhum livro lá. E Nina está entediadíssima. Ela quer dormir, mas não tá conseguindo. Eu vou te mostrar alguns objetos e aí você vai começar uma história pra ela. Antes dela dormir. Topa? Topo. Tá. Ai, que saco. Ai. É só falar que é comediante que o pessoal fica contra uma piada. Mas não tenho graça nenhuma. Não tenho a menor graça, eu. Mas vai. Não, mas vai, vambora. E eu vou começar com esse aqui. Era uma vez uma roda branca que precisava de uma carga para poder rodar na terra. Quando ela falou, cadê a tampa do meu vazio? E aí alguém falou para ela, às vezes você está procurando uma outra roda igual você, mas o que te completa é um sapato. Caraca, muito bom. Acho que tem mais um, tem mais um. Tem mais um? Que isso? Uma bateria. E aí começou o solo de bateria. E foram felizes para sempre. Muito bom. Olha, só um comentário aqui. Sapato do sonho dos pés. Tá, gente? Aproveitar pra fazer uma publi. Apoiadora. Apoiadora, nossa parceira. Né? Luana, muito obrigada. Muito. Tema importantíssimo. Obrigada. Amei você aqui, Lu. Obrigada. Tema muito importante, te receber aqui é maravilhoso. Obrigada mesmo, viu? Exatamente. E a gente finalizou com esse um pouquinho de humor, porque a gente sabe também que é um tema que às vezes mexe bastante. Então, pra gente levar um pouquinho de descontração também. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Adorei. Um beijo.